Meus queridos do signo de Touro, como vocês estão? Eu espero que estejam muito bem. Sejam bem-vindos para mais uma tiragem. Hoje, Touro, vamos conversar sobre 3 temas aí da sua vida, tá bom? Sobre a sua vida espiritual, a sua vida material e a sua vida romântica. Lembrando sempre que as consultas elas são atemporais e intuitivas. Então pode falar do seu passado, do seu presente ou do seu futuro. O que não fizer sentido, solta para o universo, porque pode fazer sentido em um outro momento seu e também para outras pessoas, tá bom? É totalmente intuitivo, então tenha discernimento para poder compreender as mensagens. Assista os outros signos que você possui forte no seu mapa astral e agende uma consulta particular para a gente conversar somente sobre a sua energia e sobre o seu momento, Touro. Dito isso, vamos começar então com o oráculo dos animais, o nosso queridíssimo, e em seguida a gente abre com o tarô. Então vamos lá, Touro. O que Touro precisa ouvir nesse momento? Quais são os direcionamentos para o signo, para a egrégora de Touro? Então vamos lá, Touro. Temos a carta do Castor. Temos a carta da Formiga. Temos a carta da Abelha. Muito interessante. Porque aqui, Touro, estamos falando de alguma notícia, algum comunicado que provavelmente você já estava esperando, você já fez aí os seus próprios movimentos e já deu os seus próprios passos também a respeito de alguma resposta, a respeito de alguma confirmação que você precisa de fato receber nesse momento para você dar continuidade aqui na sua vida de uma forma geral. Embora aqui nesse momento inicial a gente, vamos focar aqui sobre a sua parte espiritual mesmo, mas querendo ou não, uma coisa sempre está interligada à outra. Porque às vezes algumas coisas não avançam, não dão seguimento, justamente porque a gente espera, não só espera algum tipo de direcionamento específico para aquele momento, mas também porque a gente quer saber, né, o que é mais apropriado, o que é certo, o que é errado, certo e errado entre aspas, né? Mas aqui de forma geral, Touro, é como se você recebesse mesmo alguma notícia que envolve tudo isso, né, principalmente aqui a sua vida espiritual e material, porque quer você queira ou não, esses dois temas, essas duas pautas aqui, elas estão interligadas, tá? Para quem servir aqui, obviamente, esse recado. Alguma coisa para ganhar avanço, Touro, aqui na sua vida material, ela não precisava somente de um esforço da sua parte, porque aqui me mostra que você fez de fato a sua parte aqui, você teve principalmente paciência também, né, para esperar o momento certo das coisas, para esperar o tempo certo das coisas, né, que é o que diz a formiga. E é um momento mesmo de você focar totalmente na sua construção material, não só no que diz respeito a dinheiro, a estabilidade financeira e tudo mais, mas já pensar com esse olhar direcionado para o futuro, né? Como que eu me vejo daqui a alguns anos? O que de fato eu preciso estar me sentindo bem espiritualmente nesse momento e que também vai se estender lá na frente no futuro e para isso, né, o que é necessário eu continuar em equilíbrio, em harmonia, para eu viver de forma abundante, principalmente de forma espiritual também, né, para que eu fique em paz, para que eu cuide das pessoas que eu gosto, né, a carta do Castor fala sobre essas questões de família, não precisa ser questões, né, de linhagem sanguínea, mas pessoas que você se importa, pessoas que você sabe que pode depositar energia, pode dedicar, pode criar expectativas, né? Porque é algo sempre recíproco. Então aqui é você dando muita importância, não só para sua vida espiritual, para sua vida material, mas aqui você também já pensando lá na frente, né? E aqui não é uma questão de ansiedade, de querer dar um passo maior que a perna, nada disso. Aqui é apropriado todo que você realmente tenha essa visão, porque de fato já está acontecendo, a coisa já está construindo, a coisa já está se elevando. Embora
talvez você não perceba os resultados totalmente imediatos neste exato momento presente, entende? Muita coisa nesse presente já está em total equilíbrio, né? Essas duas cartas aqui, elas são ótimas, principalmente para que você tenha, que você cultive cada dia mais também o seu próprio bem-estar espiritual. Não só emocional, não só material, mas espiritualmente falando, é muito importante que você tenha essa firmeza, sabe? Do que de fato eu preciso e do que de fato me faz bem, né? E por isso que eu gosto de colocar certo e errado entre aspas sempre, até mesmo nas consultas particulares, porque o que é certo e o que é errado para cada pessoa é relativo. Então aqui é você vivendo do seu próprio jeito, fazendo as coisas uh, conforme diz a sua própria essência também, né? Porque aqui a gente tem bastante elemento terra, é o seu elemento, então é você fazendo o que você sabe fazer de melhor. Não só esperando resultados, não só esperando, né, que as coisas sejam 100%, porque querendo ou não, tem aqui uma questão de, né, eu preciso desenvolver, eu preciso me capacitar, eu preciso não necessariamente adaptar, mas continuar com os meus planejamentos e com a minha própria dedicação também, no que diz respeito à minha vida de uma forma geral. Entende, Touro? Então seria sobre isso, tá? Vamos abrir agora com o tarô, para a gente poder clarificar melhor e focar mais nesse tema aqui, né, sobre vida material mesmo. Mas há sim aqui para você uma resposta, vamos colocar espiritualmente falando, mas não é algo aqui todo que eu sinto que é em sonho ou em revelação. Eu diria que é algo mais intuitivo, tá? A carta da abelha, que é um arquétipo que eu amo também, ela mostra muito esse lado nosso de perceber as coisas pelos detalhes, pela doçura, pela leveza, pela calmaria, pela paciência também, entende? Então tem uma resposta do próprio espiritual aqui que vai ser muito leve, né? Vai ser uma coisa bem sutil mesmo para esse seu momento que vai encaixar em muita coisa também. Vamos verificar agora com o tarô. Então aqui, Tora, é como se o próprio espiritual estivesse notando o esforço que você vem fazendo aqui em determinadas áreas da sua vida, entende? Então isso por si só, né, isso que a gente já está fazendo, essas próprias mensagens por si só, elas já cabem para você como uma própria confirmação, entende? Vamos verificar aqui o que mais, o que Touro precisa ouvir sobre a sua vida material, sobre o seu trabalho. E não esquece, Touro, depois de deixar o seu feedback, me conta aí se ressoou. Fica até o final do vídeo, porque a mensagem ela pode estar em partes, pode ser que esteja no meio, no final, no começo. Temos a carta do Valete de Espadas. Exatamente, é o que eu comentei lá atrás anteriormente, né? Então, há aqui alguma coisa de uma forma bem intuitiva mesmo, alguma coisa que você vai ver, que você vai notar, que isso, até chegar a você, essa informação, essa mensagem, essa notícia, ela passou por outras coisas também até chegar até você, né? E, e parece que chega em um momento que te dá muita, né? Vou colocar aqui alegria e tal para ficar mais fácil a nossa compreensão e a linha de raciocínio, para não tomar muito do seu tempo, tá? Mas em seguida veio o 10 de copas, que me fala de muita satisfação, de estar vivendo emocionalmente de uma forma muito satisfatória. Aqui na sua vida material, Touro, embora exista do externo um esforço da sua parte, exige de você aqui, esse momento ele exige muita concentração, muito foco, muita praticidade também, que já é algo muito natural de você, e por ser algo natural de você, você já sabe aonde, né, aonde você tem mais vulnerabilidade, aonde você tem mais dificuldade, aonde são os seus pontos mais negativos em como lidar e reagir em determinadas situações ou com determinadas pessoas.
Então, por você já entender esse lado, a coisa ela facilita bastante. Então, aqui no seu campo material, eu vejo você muito satisfeito, tá? Eu vejo você bem satisfeito, bem contente, mesmo que tenha algumas coisas ali de fora que ainda não está alinhado, que ainda pode ser que não esteja fazendo total sentido e que ainda eu sei que tem outras coisas a mais que eu preciso buscar, mas ainda assim está tudo dentro de como deveria ser. Eu sinto e vejo você aqui tendo essa ciência aqui, entende? E que é muito bom, é muito importante. A gente não só ficar no automático, não só ficar fazendo as coisas por fazer, mas também, hora ou outra, prestar atenção em como a gente está se sentindo dentro dos ambientes, dentro das pessoas, com a convivência entre as pessoas, nas situações, né? É importante a gente notar e perceber esses detalhes para ver como o nosso emocional está, né? Se ele está bem, se eu realmente eu estou verdadeiramente gostando de fazer aquilo e de ser daquela forma também, entende? Então eu vejo essa questão de emoções e energias sendo harmonizadas aqui dentro da sua parte de trabalho, dentro da sua parte de carreira e finanças, tá? Para quem não está trabalhando, para quem. Aqui no fundo ficou a carta do julgamento. Para quem não está trabalhando, está buscando algo, saiba que se você buscar e fazer isso realmente um passo de cada vez e antes buscar informações a respeito, por exemplo, antes de você sair distribuindo currículos, né, procurando aí qualquer coisa, faça pesquisas antes, entende? Esse aqui seria o direcionamento para esse outro grupo aqui, tá? Faça pesquisa, se informe antes, faça procuras também, converse com outras pessoas antes de realmente, né, deixar um currículo ou ir presencialmente para procurar alguma coisa. Faça essa pesquisa antes, tá? O direcionamento ele está sendo bem exato aqui nessa questão para esse grupo que não está inserido em um mercado de trabalho, tá, pessoal? Vamos ver aqui o que mais para a gente poder finalizar essa parte. Ah, caiu 3. Tá, vou aceitar. Temos o Cavaleiro de Copas, exatamente, isso que volta nas mensagens do primeiro grupo. Sobre você recebendo uma mensagem que é muito confortante para você, principalmente emocionalmente falando, entende todo? Você vai ficar muito contente, muito satisfeito aqui, não somente em relação a resultados, mas sobre como você está fazendo as coisas e de como tudo isso está fazendo você se sentir mais leve, de como isso tudo está despertando você outros desejos também. Então são muitas expectativas cumpridas aqui para o primeiro grupo. Veio em seguida a Rainha de Copas, junto com o 3 de Espadas. Touro, provavelmente essa sensação que você está buscando de autoaceitação, de fato estar se sentindo muito bem aqui naquilo que você já está fazendo, isso também veio de um certo gatilho, vou colocar essa palavra para facilitar aqui a nossa conversa, a nossa linha de raciocínio, mas digamos que alguma coisa no seu ambiente de trabalho, alguém pode ter provocado algo que te deixou emocionalmente cabisbaixo, sabe? E talvez por isso você pode ter passado aí um período de baixa, emocionalmente falando. Eu não vejo que você, sabe, desequilibrou, que você teve surtos ou crises ou outros gatilhos. Mas, querendo ou não, alguma coisa ali, né, pode ter te deixado sensível, digamos assim. E tá tudo bem. É muito importante, às vezes, a gente reconhecer isso por nós mesmos, não sempre ficar esperando que o outro reconheça também. Importante também para o nosso próprio autoconhecimento saber o que me deixa triste, o que me rebaixa. Então houve talvez alguma dinâmica assim a respeito no seu campo material, no seu campo de trabalho, tá, Touro? Para quem já está inserido em um mercado de trabalho, de novo, tá? Porque aqui teve mensagens para dois grupos.
E para o segundo grupo que eu falei, que talvez não esteja inserido no mercado de trabalho, esteja buscando algo, saiba que tem sim novidades, mas como eu comentei anteriormente, seriam passos aí que você tem que dar uma coisa de cada vez. Antes de sair procurando qualquer coisa, mesmo que seja coisas dentro da sua própria área também, faça uma pesquisa, verifique as suas próprias experiências também para ver o que que bate, o que que alinha melhor com as suas habilidades, com os seus pontos mais fortes, entende? Faça essa análise de uma forma muito interna também, porque intuitivamente falando, você vai ter sim uma ideia aqui, sabe? Vai surgir em você uma vontade de procurar tal lugar, de conversar com fulano ou ciclana, que rapidamente você vai descobrir pela sua própria intuição que vai ter uma oportunidade muito bacana, vai ter uma novidade, vai ter uma proposta muito interessante para dentro daquilo que você está buscando. Então busque o melhor, tá? Basicamente essa aqui é a mensagem para este outro grupo. Touro, vamos tirar aqui algumas cartinhas sobre a sua vida amorosa, sobre a sua vida romântica, para a gente poder finalizar. Já disse, vou comentar de novo, não esquece de deixar o seu feedback. Conte aí para mim se fez sentido. Então vamos lá, sobre vida amorosa, vida afetiva. O que mais que o touro precisa ouvir neste momento? O que temos para touro? Temos um 6 de copas. Espera aí que eu vou tirar mais para a gente poder interpretar. Temos o 2 de ouros. Primeiro vamos conversar aqui com pessoas que já têm uma certa parceria, já têm uma conexão, já têm um certo nível de relacionamento aqui com alguém, tá? Porque esse 2 de pentáculos, ele mostra claramente isso. Porém, entretanto, touro, é como se você não estivesse satisfeito mesmo, colocar essa palavra para poder facilitar. É como se alguma coisa ou outra não estivesse te agradando dentro do contexto dessa relação aqui que você está. Porque, pelo que me parece, Touro, é como se aqui no fundo ficou o Cavaleiro de Paus. Porque aqui, Touro, é como se você e o seu parceiro, né, a sua parceira, vocês têm muitas escolhas, muitas opções em dar andamento, em evoluir, em fazer crescer aqui o relacionamento que vocês têm, principalmente falando de uma forma material, para que vocês conquistem as coisas em conjunto. Tem um desejo aqui de que as coisas sejam conquistadas em conjunto, sabe? E tem opções, tem formas, tem caminhos, tem soluções para que isso de fato cresça e evolua. Mas, por outro lado, em contrapartida, existe também uma certa dificuldade em fazer certas escolhas, em definir certas escolhas. Essa seria a palavra touro. Aqui, uma das pessoas da relação tem uma dificuldade em definir os caminhos e tudo bem, tá? Isso aqui não é um puxão de orelha. Porque se tratando do 2 de pentáculos, é como se ambos os lados aqui dessa parceria tivessem sim uma vida muito movimentada. Não somente com afazeres domésticos ou afazeres de rotina, mas é como se ambos os lados fizessem coisas ali não só que relacionar ao próprio trabalho, mas tem que dar conta de outras coisas em conjunto ou em paralelo também, entende? E isso que pode às vezes servir de dúvidas, pode causar, né, ocasionar certas dúvidas, certos problemas também, certos desafios para vocês, entende? Em seguida temos o
A Imperatriz. Exatamente, confirmou tudo aqui que eu disse, essa Imperatriz. Vocês querem construir muita estabilidade, uma vida de fato muito próspera, uma vida muito abundante. Mas existem coisas que o touro aqui leva muito mais a sério em relação à vida material e que talvez a outra pessoa leve a sério, mas não na mesma intensidade que você. Entende, touro? E talvez a outra pessoa não tenha as mesmas percepções de vida que você e talvez isso acabe não se cruzando, isso acaba não se entendendo entre aqui a dinâmica da relação. Mas não é como se não houvesse chances disso evoluir e de não dar certo. Essa que é a principal mensagem aqui. Tem muita chance de dar certo, de continuar, até porque provavelmente estamos sim, inclusive isso foi dito na leitura de vocês, a leitura passada sobre a vida amorosa, que também foi muito profunda, né? E essa pequena parte aqui também, ele tá vindo muito naquele sentido lá de uma certa conexão que você tem com alguém, de algo que é profundo, de algo que é espiritual, de algo que a gente não pode entender, e muito menos ficar explicando por cartas. De fato, é algo que ultrapassa as nossas compreensões humanas. E isso também vem com desentendimentos, com dificuldades, com dúvidas, com coisas que às vezes eu posso mudar, às vezes eu quero uma coisa, mas de repente eu mudo. E tudo aqui dentro da dinâmica da vida amorosa mesmo. Mas ainda assim eu vejo tudo caminhando para florescer, para dar certo, para que ambos os lados se sintam potentes e dispostos em firmar essa relação. Para quem está solteiro, tem sim também novidade, mas eu vejo você ainda muito aqui, você internamente, para quem está solteiro, para outro grupo aqui, internamente você quer sim algo muito sério com alguém, sabe? A nível mesmo de casar, de compartilhar posses, bens e fazer toda essa construção. Só que ainda existem muitas dúvidas na sua cabeça, emocionalmente falando, pode ser que não é que eu tive experiências ruins ou boas, mas emocionalmente falando ainda tem coisas que eu preciso me certificar do que eu realmente quero, porque a carta da Imperatriz me fala de muito comprometimento. Então, antes de eu me comprometer a algo, eu tenho que estar bem, né? Tanto emocionalmente falando, espiritualmente, fisicamente, tudo isso tem que estar organizado a partir do momento que eu, de fato, pretendo ter algo sério, profundo e intenso com alguém para fazer com que isso dure. Então, eu tenho que organizar aqui o meu próprio emocional e sobre as coisas que eu verdadeiramente quero viver também. Mas é isso, Touro. Eu espero que tenha gostado. Não esquece de dar o seu feedback. E até mais.